Então, eu tenho a satisfação para encerrar a nossa tarde. Eu vou botar a culpa na doutora Fabiana. Em primeiro lugar, eu vou botar a culpa na doutora Fabiana. Em segundo lugar, eu vou botar a culpa no Alexandre Berto, porque eles têm que ir embora. Então, o avião não espera. Então, por isso, esta aceleração que eu peço desculpas à Cristina. Paulo Carvalho, para aqueles que não o conhecem, é um paulista adotado pelo Rio Grande, que tem contribuído ao Rio Grande do Sul. É um zootecnista que, posteriormente, veio fazer o seu mestrado e doutorado aqui no Rio Grande do Sul e foi adotado, mediante a sua capacidade, pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É, como vocês viram, um pesquisador, um A do CNPq, mas não apenas um A do CNPq, mas um A do CNPq com conteúdo, com ciência de fato, e não número de papers produzidos. Paulo, com satisfação, você foi colocado estrategicamente por último para fazer um arremate, né, do que nós vimos desde as 8h10 da manhã, mais precisamente desde as 15 para as 9 da manhã, no conteúdo dos palestrantes. Mestre, sabe que essa informação de não ser gaúcho ela é guardada a 7 chaves, sempre tento, porque quem descobre que eu não sou gaúcho, a cara de decepção assim que tem é uma coisa muito forte. Então, é uma informação que eu guardo sempre. Obrigado, mestre. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Me sinto privilegiado de estar junto com a Fabiana, com a Cris, com o presidente Alexandre, com o Carbon Man, Simélio. É uma satisfação compartilhar com vocês um tema que é trabalhado num grupo. Hoje eu represento um grupo bastante grande de pessoas. Eu fiz uma apresentação que é mais ou menos assim, tem um início dela que vai falar sobre esse ser vilão, ou ser a solução, né, para ajudar a bater papo num churrasco com um vegano. E, numa segunda parte, aí trazer dados nossos, né, do Estado, do que é feito aqui, dos números que existem, né, e o que esse grupo enorme de pessoas produziu como fatores de emissão, como entendimento, né, de produção animal e produção agrícola, com mitigação e adaptação. Algumas lâminas minhas têm uma parte mais científica, assim, tem, às vezes, alguns gráficos, então eu vou pedir desculpa para os senhores produtores rurais que ainda estiverem acordados nesse momento, né? Mas eles são, às vezes, gráficos que são uma orientação para mim, e eu vou traduzi-los, tá, de uma forma simplificada, assim como também algumas coisas estão escritas em inglês, mas isso é para manter a originalidade e quem quiser depois pode buscar a informação original. Então, essa é a intenção. Então, vamos discutir, né, a partir desse tema, e eu gostaria de me apresentar, primeiro, como, além da universidade, né, hoje eu estou diretor da Aliança CIPA, que é uma associação sem fins lucrativos, que junta grupos de pesquisa que têm históricos de quase 30 anos nesses diferentes temas da intensificação sustentável, grupos de pesquisa da Federal do Paraná, da Federal de Mato Grosso, hoje chamada Federal de Rondonópolis, dividida. A gente tem produzido várias informações, muitas delas em diferentes sistemas de produção, do arroz, passa por árvores, passa por soja, tá a caminho uns com algodão, agora que a gente tem bastante interação com o IMA, com o Instituto Mato Grossense do Algodão, outros boletins, como o Rotatino, também, que devem sair esse ano. E a gente oferece isso, tá? Só fazer o download gratuito no site, e tem várias informações das que eu vou apresentar, estão lá. Muito bem, como é que a gente pode colaborar nesse debate? O que nós temos para oferecer, entre outras coisas? Bastante informação científica, tá? Publicado, tudo nas revistas, direitinho, etc., né? Aliás, o testemunho, senhor Fabiana, lá em Campinas, lá no evento de Campinas, que eu não consegui pegar o autógrafo, lá que eu estava comentando ontem, né? Essa história de como é que vocês conseguiram, junto ao IPCC, que os trabalhos brasileiros fossem reconhecidos, porque não é só estar publicado, até como falou o Alexandre, mas tem que estar publicado, alguém lê, mas alguém tem que empurrar, às vezes, goela abaixo. Isso é importante, acho que vale a pena retomar isso. Tá? A gente tem isso para
para interagir. E, de novo, né, tem um grupo enorme de pessoas que estão trabalhando. Vou mostrar bastante dos trabalhos nossos específicos do nosso setor de neutralidade climática, que está dentro da Aliança CIPA. E a gente já tem, hoje, um ecossistema de trabalho que vai além, né, da questão científica em si, além dos trabalhos de pesquisa. A gente tem conseguido interagir de forma bastante forte, e eu vou mostrar para vocês, a gente consegue levar até o produtor essa informação, tá? Que a gente gera, né, nos grupos de pesquisa, e a gente aplica, como, por exemplo, né, esse programa que está dentro do Juntos para Competir, que junta a Farsul, o Senar e o Sebrae, o programa Produção Integrada de Sistemas Agropecuários, onde há mais de 10 anos a gente tem levado todas as tecnologias que a gente estava falando, de mitigação e adaptação, já está em nível de produtor. Nós já temos 1.960 produtores atendidos, já fechados, já com 4 anos de projeto em cada um deles, e 722 propriedades atualmente em andamento, aplicando no campo essas informações. Estamos interagindo, né, cientificamente. Várias das hipóteses, por exemplo, que o nosso grupo trabalha, vêm dessas interações com produtores, vêm dessas perguntas, né, desses atores que estão no extramuro da universidade. As perguntas se transformam em hipóteses, a gente trabalha isso cientificamente, né. De novo, uma parceria enorme, nós estamos interagindo muito fortemente com o Comitê Gestor Estadual do Plano ABC, né, e isso tudo retorna para nós, na Aliança CIPA, via avaliações que nós fazemos de sustentabilidade, em nível de propriedade rural, temos mais de 1.100 propriedades já avaliadas, depois eu vou citar um pouco isso, e isso faz, então, esse ecossistema onde a gente faz ciência, certo? Publica, depois leva ao produtor, né? A gente tem novas perguntas, novas hipóteses que giram de novo disso, interagimos com vários atores, né, desse ecossistema, e tentamos, então, fazer isso se difundir. Começando a falar alguns números, então, para ajudar naquela conversa, né? Eu, uma vez, recebi lá no grupo de pesquisa uma estagiária alemã, e ela era vegana. A gente sempre faz um churrasco para receber as pessoas, né? E ela falou assim, no segundo dia, mestre, ela falou assim, posso levar minhas coisas? Para um churrasco que a gente está oferecendo para ela? Tá, pode, trouxe. Aí ela trouxe um espeto, né, com cebola, com pimentão, com abacaxi. Não, enfim, ela trouxe, beleza, né? Não temos, né, nenhum tipo de intolerância no grupo. Mas a história interessante, né, é que ela quis compartilhar aquilo com o grupo, né? E outra coisa que o nosso grupo tem é um pouco selvagem, assim, né? No sentido que salada é proibido, mas ela trouxe a parte dela. Talheres, pratos, isso aí, não se come churrasco assim, certo? Para encurtar a história, em 2 semanas. Exatamente. Não. Então, como eu não tenho, né, o olfato, aquela coisa toda, então vou trazer alguns números com vocês sobre essas coisas. Então, a primeira coisa importante, quando alguém diz que vai virar vegano, ele está afetando 1,3 bilhões de pessoas no mundo, que estão envolvidas em diferentes segmentos da cadeia da produção animal. Então, é muito importante. Hipoteticamente, e tem muita gente que gostaria disso, que não existisse mais produção animal no mundo, certo? Você afeta diretamente 1,3 bilhões de pessoas. E grande parte dos pobres do mundo, que nós estamos falando de 700 milhões, 800 milhões de pessoas, estão no meio rural. É aquele produtorzinho de leite, né, aquele que tem uma hortinha. Essas são as pessoas afetadas, né, quando alguém decide não falar sobre produção agrícola, né? Hoje, a produção animal responde por 18% das calorias e 25% da proteína ingerida em nível global. Produtos de origem animal são muito importantes. E importantes economicamente, são 40% do PIB agrícola global. Muito bem, é importante. Nós temos aproximadamente 18 bilhões de animais domésticos no mundo, né? Ruminantes são 1,5 bilhões de grandes ruminantes, 2 bilhões de pequenos ruminantes. Então, a gente está falando de uma populaçãozinha importante, né, de animais. E esses animais, esses ruminantes domésticos, eles emitem aproximadamente 3,3 gigatons de CO2 equivalente. Para uma emissão hoje, né, mais ou menos hoje, digamos assim, próximo a 60 gigatons. Então, ok, os animais é importante, mas não é aquela coisa, às vezes, como estão querendo exagerar, né, o papel da agricultura, e particularmente da pecuária, nesse assunto todo, né? Tem vários
várias razões para isso. Tá? Agora vamos para a pastagem. Tá? Cada 3 passos que vocês derem no mundo, e um deles está em cima de um pasto. Tá? Então, como a área é muito importante. E outra coisa importante, porque tem muita gente, aqui não chegou ainda no Brasil, mas, por exemplo, no Reino Unido, tem uma discussão forte sobre acabar com a produção animal, voltar a como era, né, vamos dizer assim, na época selvagem, sem nada. Tem gente discutindo isso. Agora, desses 2,6 bilhões, né, que nós usamos para alimentar animais, nós usamos mais ou menos 13 bilhões de hectares no mundo, né? 676, ok, pode ser até pasto, que poderia ser outra coisa. Agora, 1,25 nunca vai ser nada que não seja pasto. Seja porque é muito pedregoso, seja porque é muito inclinado, seja porque é muito seco, não será outra coisa. Então, o pasto faz parte. O senhor vai tirar a foto agora? É vídeo? Ali tirou uma foto ali. Ele tirou uma foto ali. Então, tem muito debate sobre isso daí. E o que é engraçado, né, alguns anos atrás, né, e aí são os mais velhos, né, mestre, que lembram disso, nos anos 80 e 90, falar que trabalhava em pastagem, só isso aí já era faixa, o cara já tinha ganho. Era reconhecido como a parte ecológica de trabalhar. Você era galo, né, trabalhava em pasto. E, de repente, né, lá em 2006, acho que foi, né, Alexandre? 2006. Aí, vou dizer isso como né, tem vários indicadores, assim, mas vamos chamar esse aqui como um divisor de águas. Né? Essa obra da FAO, né, cuja capa já diz tudo, né? A grande sombra, né, do gado em cima do. E aí, de repente, quem trabalhava com pastagem, opa, já não é mais aquela imagem. Né? E, rapidamente, né, estamos em direção a uma imagem onde o gado é o verdadeiro apocalipse da coisa. Né? São os culpados de tudo. Então, obviamente, tem muito exagero, tem muita coisa em jogo nisso daí, de tudo que você pode imaginar. Né? Esse aqui é um jornalista muito conhecido por esse debate todo. Então, isso tudo está em voga. Né? Mas existe, né, muita desinformação ou informação enviesada sobre isso. E, obviamente, que tem alguns setores, né, é muito mais fácil você botar a culpa em alguns setores que são mais pulverizados, né, que estão mais fáceis de você, vamos dizer assim, culpar, vamos chamar dessa forma. Né? E é engraçado, né, né, uma imagem dessa hoje significar problema, enquanto que ninguém fala dessas outras imagens. Né? Então, isso existe. Muito bem. E o Brasil nisso? Vou passar rapidamente, né, para dizer o quanto ele pode ser vilão ou não. De novo, essas estatísticas dependem bastante da fonte, da origem. Acho que o Alexandre falou disso, né, das métricas, do baseline, de que ano que foi anotado ou não. Eu quero falar dos 3%. Uma forma de falar dos 3% do Brasil nesse jogo é essa figura, para mim, eu gosto muito dela, tá? Que é a pegada de carbono global. Tá? E a esquerda é o total por nação e a direita é o total per capita. Tá? E o tamanho da bola é a representatividade proporcional. Tá? E vocês não vão achar o Brasil. Vocês vão poder ler, vocês vão conseguir ler os Estados Unidos, vão ler a China, mas vocês não vão enxergar mais nada além disso aí. Então, eu vou ajudar vocês a enxergar o Brasil nessa pegada global. Né? Onde é que ele está? Onde é que está o Brasil? Nessa pegada global. Tá? Então, somos 3%. É importante, a agropecuária é importante dentro dos 3%, mas, sim, vamos levantar a voz por causa disso. Tá? Não é isso tudo que estão dizendo. Tá? Muito bem. E aí, depois tem essa outra conversa que a gente está acompanhando, né, Alexandre? Assim, vamos dizer assim, dos impactos da pecuária sendo revisados, cada vez mais. Né? Então, tem variações aí
Desculpa, como é que eu volto atrás? Aqui. Tem variações aí, dependendo das fases, depende, eu acho que o Alexandre falou também, do tipo de indicador, da forma como se calcula, tem várias coisas, mas está sempre diminuindo. Começou perto de 18, foi para 14 e alguma coisa, já estão falando em 11 e alguma coisa, e dependendo do... Né, e esse troço está caminhando, ou seja, estão revendo cada vez mais. E outra coisa interessante é que a publicação da FAO ela vem de um setor da FAO. Tá? E um setor da FAO, isso talvez, não sei se é uma boa comparação, mas é como um pouco a universidade. Assim, né? Se você escutar o que a universidade falar, que a universidade tem tal posicionamento, e você escuta o Departamento de Desenvolvimento Rural, talvez você vai escutar uma coisa diferente em relação ao Departamento de Zootecnia, dentro da mesma universidade. E você vai tomar aquilo, depende do teu interesse. Bom, a universidade diz tal coisa, mas são grupos dentro daquilo. Né? Então, tem vários interesses dentro desse grupo. Né? Tem um outro, uma resposta àquele livro da sombra do gado, tem do equivalente ao Departamento de Agricultura dentro. E só que ninguém fala daquela obra. E para esses impactos, inclusive dos IPCCs, né, todos os números existem nos países desenvolvidos. Os países em desenvolvimento têm muito poucos números. Isso aqui é um exemplo, tá, da quantidade de análise de ciclo de vida, né, para falar sobre o impacto da pecuária. Um exemplo, né, nesse trabalho, 86% são desses países. Né. Da gente é nada. Então, isso faz parte aí desses impactos dos números dos IPCCs e etc. Tá? Um trabalho que eu tenho acompanhado um grupo recentemente, que tem me impressionado bastante, que é um grupo europeu, e já começa uma seguinte mensagem super interessante. Tá? E eles trabalharam com modelos, com outros, e demonstram que a quantidade de metano emitido no final do Pleistoceno é praticamente igual àquilo que é emitido atualmente. Então, os animais domésticos não é que vieram e levantaram, porque a biomassa de herbívoros, mais ou menos, ela é comparável em nível global. Então, não estamos adicionando nada. Esse é uma mensagem interessante. A outra mensagem importante, que eu vou usar esses gráficos aqui, é para lembrar o quanto os herbívoros são importantes para o funcionamento dos ecossistemas, para os ciclos biogeoquímicos. E tem coisa que é só herbívoro que faz, que é a parte zoogeoquímica específica. Se você tirar de novo o herbívoro do função do troço, vai dar problema. Vai dar problema. Eles são necessários. Tá? E, para concluir, esse é um trabalho muito recente, e o resumo dele é o seguinte, e é difícil você encontrar isso. Eles conseguiram, esse grupo de europeu, conseguiram estudar no Serengeti uma área enorme com herbivoria ainda selvagem versus herbívoros domésticos, e compararam as emissões dos dois, e chegaram à conclusão que as emissões são muito semelhantes. Agora, não do Pleistoceno versus agora. Então, são várias mensagens dizendo o seguinte, né? Na verdade, nós temos feito uma substituição dos herbívoros selvagens pelos herbívoros domésticos, mas isso não tem adicionalidade de emissão em função disso. Essa é a mensagem. Uma outra importante, a gente está falando só das emissões, é lembrar das remoções, e o quanto é importante as pastagens nessas remoções, e como estoques. Né? Então, pastagens significam estoques médios globais de 50 toneladas de carbono e que são responsáveis por um banco de carbono de aproximadamente 20% de todo o carbono de todas as áreas do mundo. Isso é extremamente importante. E onde é que nós estamos nisso? Nós estamos muito bem localizados. Isso aqui, no nível global, se vocês perceberem, né, de amarelo para azul, é quanto maior existe a capacidade do solo em estocar, em remover carbono. Né? E o nosso Brasilzão aqui, e o Rio Grande do Sul, bem azul, professor. Do jeito que o senhor gosta, bem azul.
Nem todo mundo gosta de azul. Não, desculpa. Nem todo mundo gosta. Desculpa, que foi ontem, né? Está muito recente. E, então, isso aqui é o potencial, né? Potencial enorme que nós temos. Tá? Meio que para finalizar, né, tem muito jogo, né? Muito jogo de interesse de que a pecuária seja, né, culpabilizada por tudo que acontece, né? Tem muito investimento, né, em fontes alternativas, né? Mas tem números interessantes. O Frederic Leroy hoje é um dos expoentes desse debate, né, de consumo de carne e tudo mais. Ele teve agora, na semana passada, apresentando uma palestra no Congresso Mundial de Pastagens, lá em Kentucky, espetacular. E esses aqui são dados recentes sobre análise de ciclo de vida, que mostram que os alimentos, né, baseados em plantas podem, né, podem emitir 4 a 25 vezes mais, se você olhar, do que a nossa carne de gado, né? E aqui é a quantidade que você tem que comer de planta, equivalente à carne, para você atingir seus requerimentos em ferro, em zinco e em vitamina A. Né? Então, o que a gente precisa são de dietas saudáveis, dietas diversas, né? Também com carne e outras coisas. Né? Então, não adianta, se você banir a carne, você vai ter esse tipo de problema. Muito bem, agora chegamos para falar do pasto e já terminamos o churrasco com os nossos amigos veganos. E no Rio Grande do Sul é importante, né? De novo, 3% do Brasil não é muita coisa, o Rio Grande do Sul dentro do Brasil não é muita coisa, mas a agricultura dentro do Rio Grande do Sul é bastante coisa, 53% das emissões, e isso está essencialmente no arroz e na pecuária de corte, fundamentalmente. Né? Mas são, como disse a Cris, né, são oportunidades. Né? Por quê? Porque a gente, para combater isso, significa produzir mais. Temos essa graça, né, que nos foi dada. Metano é, entre aspas, um problema, a perda de metano. A emissão de metano é perda de energia, é perda de desempenho animal potencial. Né? Então, nós temos o que fazer. E alguns exemplos do que o nosso grupo tem produzido em relação a isso. Um deles, nas terras baixas, é a alternativa a um sistema, né, de produção de arroz extremamente intensivo, produzindo uma commodity por ano, certo? É ter esse tipo de sistema entre lavouras de arroz, onde você tem cobertura vegetal e você tem uma cobertura vegetal produzindo alimento. Sistemas integrados de produção animal, né, como opção. Né? Essa é uma forma que eu apresento para vocês de enxergarem as 2 safras por ano. De uma outra forma. São 2 safras no mesmo hectare. Nós não chegamos, né, como disse o Cimélio, a gente medir as emissões. Nós fizemos 8 anos, porque os ciclos eram de 4 em 4 anos, os ciclos de rotação. Nós fizemos 2 ciclos de rotação. No terceiro ciclo, que era do 8º ao 12º ano, é quando nós íamos fazer. Né? E pelo fato desse experimento estar numa propriedade particular, nós não conseguimos. Mas vamos dar um indicadorzinho, com matéria orgânica, do que acontece em sistemas que é o sistema convencional, arroz pousio, diminuição de matéria orgânica, incremento com integração, uma integração onde ainda tem soja, além do arroz, e integração com pecuária mais longa. Então, vou colocar isso como, né, um indicador, né, de balanços, entre aspas, desses sistemas e o que a gente pode fazer, né, no mesmo hectare, com 2 safras por ano. Um outro exemplo, eu vou usar esse experimento, que não são 15, que são 22 anos. Tá, tudo bem. É mais de 15, então. De rotações de soja e pecuária. Né? E uma forma de eu, de novo, falar em adaptação à mudança climática é apresentar esses resultados de produção de soja versus soja com gado. Em amarelo, é o sistema típico soja sem gado, tem cobertura vegetal. Essa cobertura vegetal não é pastejada, é soja, como se tem milhões e milhões de hectares aí. E à direita, nesse verde claro com o verde escuro, é o sistema que você tem integrado. Soja durante o verão e gado durante o inverno. E o verde escuro é o gado transformado em equivalente soja, ano a ano, pelos preços de cada ano. Muito bem. Aqui está
os extremos climáticos, que aumentam em função das mudanças climáticas, e sempre vai ter. Isso significa ano que você colhe 6 sacos, ano que você colhe 70 sacos. O que é interessante, e é uma forma, de novo, uma pergunta, como eu respondo em adaptação? Essa aqui é uma resposta. Como é que eu faço 2 safras por ano? Essa aqui é uma resposta. E o que é isso? Eu faço uma safra por ano, 47 sacos de soja, média, ao longo de 22 anos. Tem ano de 5. Mas, na média, 47. E, se você trabalha com integração, na média de 22 anos, 73 sacos por hectare. Você responde com resiliência, com resistência do sistema ao integrar gado nas lavouras. E colhe 2 safras, gado e soja. E aumenta a sua produção em equivalente a 26 sacos de soja. Esses números, que são de pesquisa de longo prazo, a gente está vendo à vontade aí no campo. À vontade no campo. Se reproduzindo. Essa é uma forma de olhar as mudanças climáticas, como reagir a elas. Mas vamos adiante, vamos botar os dados de emissões. A primeira coisa importante, isso aqui é uma nuvem de dados de média de 15 anos de ganho de peso. Média de 15 anos de ganho de peso, você ganha 1,50 kg por dia, só no pasto. Só no pasto, no meio da soja. E ele é bem consistente, hein? Não tem 6 sacos e 70 sacos. É 1 quilo e é 1 quilo. Baixa para 900, sobe para 1,1 kg e não é mais que isso. Isso é o que traz o gado. E ganho por hectare, 450 quilos de peso vivo, a gente consegue somar nessas médias de 15 anos. Muito bem. E o que isso representa em relação às emissões? Essa é uma outra forma de mostrar aquele gráfico que a Cris mostrou antes, porque agora significa produzir gado e mitigar as emissões de metano. E é muito interessante a gente, de novo, constatar onde eu maximizo o ganho de peso, é onde eu minimizo as emissões por unidade do ganho de peso produzido. E a gente começa a produzir informações, né? Como, por exemplo, aqui, médias, altura média em pastoreio contínuo, que tem que ser observadas entre 23 e 30 centímetros de altura, onde você compõe isso. Se você ficar ali nesses espaços de inverno entre soja, você vai estar maximizando, vai estar ganhando 1 quilo por dia, e vai estar no ponto mais baixo de emissão por unidade de ganho de peso. E quando a gente olha em toda a operação, pasto mais lavoura, né, quando a gente trabalha com um manejo de pasto adequado, que pode chegar a diminuir aquele tanto de emissões de metano, o que representa o gado, né, em todas as emissões, todo no balanço total, é apenas 10%. O gado é pouquinho. Aumenta 26 sacos de soja, com um pouquinho de participação nas emissões. Então, a diferença, né, a pecuária pode fazer bem o planeta, uma diferença importante, né, se ele vai ser o anjo, vai ser o demônio, é a intensidade de pastejo. E o que a gente mais vê é gado em excesso, é superpastejo, e aí aí é o caminho para o inferno. Problema de matéria orgânica, problema de física de solo. Né? A diferença entre o inferno e o céu é a intensidade, é como você conduz o pasto, é a intensidade de pastejo. Então, a pergunta, né, se faz bem ou faz mal, essa é uma questão fundamental. E eu vou mostrar para vocês, né, como já iniciei a mostrar, o que a gente pode fazer com o manejo de pastagem. Aqui são... eu acho que depois do 8º ano, nós coletamos a raiz, né, desses sistemas que só tinham soja, e versus os sistemas que tinham soja com a pecuária, ajudando. Né? Então, de novo aqui, são 4,5 toneladas, né, de matéria seca de raízes, onde é pastejado, versus 1,5 tonelada, e, obviamente, que isso significa diferenças completamente enormes, né, em relação aos estoques de carbono. Então, isso aqui é gado bom, no bom manejo, isso aqui é sem gado, sem integração, né, e captando menos soja. Esse trabalho eu peguei porque ele foi publicado agora faz 4 dias. Tá? Ele saiu agora como pré-proof no Journal Clean Production. Esse é aquele trabalho que nós temos no Paraná, com árvores. Né? Tem os sistemas com árvores, né, mas com milho, com pasto de verão, pasto de inverno e floresta, e depois as combinações
lavoura, gado, floresta, gado e só gado. A gente estudou esses temas, vem estudando já há uns 8 para 9 anos, né? E a gente trabalha com o top, né, o que a gente chama de... Vou começando a introduzir vocês ao nome rotatino, né? A gente trabalha com as alturas indicadas por essa proposição que a gente trabalha, que é o pastoreio rotatino. E nessas alturas top, onde os animais maximizam a ingestão e maximizam o desempenho, nós atingimos ganho médio diário, médio de 1,2 quilos, médio de todo o ano, tá? Juntando verão e inverno, os ganhos médios diários, uma carga de 750 quilos de peso vivo, um ganho de peso vivo por hectare de 2 quilos por dia, as emissões de 186 gramas de metano por animal por dia, muitas das emissões na fase verão, que é uma fase de menor qualidade, né? Isso é um pânico, e 109 no inverno, que é em cima de aveia, e um pouquinho de azevém. 210 gramas de metano emitido por unidade de ganho, eficiência de emissão. De novo, pior no verão, melhor no inverno. Nós estamos numa situação subtropical, onde a gente pode ter os passos de verão e os passos de inverno. O passo de inverno é uma belíssima opção de ter altíssimo ganho de peso com baixa emissão. As tropicais também, né, só que não é no mesmo nível. O que a gente pode fazer como manejo? Então, agora eu começo a falar especificamente do pastejo, tá? Vou mostrar dados de ovinos, de bovinos. A gente tem trabalhado com campo nativo, com pastagens anuais de inverno, perenes de inverno, anuais de verão, perenes de verão, todos esses sistemas, com bovinos, com ovinos. E eu vou começar, então, com um experimento que hoje tem 37 anos, onde a gente está mantendo intensidades de pastejo lá na estação experimental, experimento conhecido como nativão. A Cris mostrou alguns dados, eu vou mostrar alguns outros, né? Ou mostrar de uma outra forma. Esse aqui são os resultados de média de 2 anos, tá, de avaliações de emissões. Olha, avaliar consumo em pastejo é um pesadelo. Avaliar consumo e metano é um mega pesadelo. Fazer isso em campo nativo, eu não tenho palavras. Sem comentários, exato. Tá? Mas isso aqui são os manejos, tá? O 4%, aquele famoso pecuária ruim. Eu estou colocando em termos de centímetros, tá? Os meus centímetros são um pouquinho diferentes do da Cris, aqui é a média de 15 anos, Carol. Aqui está no boletim, 15 anos. 4 centímetros. É que cada centímetro no campo nativo dá quase 200 quilos de matéria seca. E um boi come 8 por dia. 1 centímetro é um monte de pasto a mais. Tá? Então, 4 centímetros a mais de um manejo que vai para um sistema de pastoreio com intensidade moderada, você reduz em 80% as emissões. Simplesmente com 4 centímetros a mais. Mas 4 centímetros a mais não é simples, é um monte de pasto. E o gado responde nesse nível. Então, a diferença, de novo, entre o céu e o inferno podem ser poucos centímetros, que representam muito. E a gente, em manejo, tem que começar a perceber manejo de pastagem em poucos centímetros. Perdão. Aqui é o cálculo do balanço nesses sistemas. Tá? E aqui é o balanço já lá em potencial de aquecimento global. É onde a gente está fechando realmente todo o sistema, é o que, de fato, é o parâmetro que, de fato, está nas mesas de negociação internacional, vamos chamar assim. Tá? E aqui vocês têm as diferentes ofertas, né, ao longo de todos esses anos, e vejam aqui, nos 7, 8 centímetros, de novo, onde você tem a melhor relação desse potencial de aquecimento global, né, onde você, outra forma de falar, é onde você tem o balanço mais favorável, com as intensidades de pastejo moderado e manutenção de 7 a 8 centímetros. Vejam que, se você avalia de 0 a 30 centímetros, você pode até ter, digamos assim, estoques de carbono importantes, né, nesse horizonte, né, do solo, né, mas quando o pastejo é pesado, e eu estou falando isso porque tem colegas que publicaram números bons de produção de raízes nesse horizonte de solo, né, mas deixaram de avaliar os horizontes mais profundos, né, que é onde você vê aonde o pasto ruim, mal manejado, de fato, ele afeta, diminuindo os estoques totais de carbono. Então, mais uma informação de que ofertas de pastejo ou intensidades de pastejo moderadas, pastos conduzidos em torno de 7, 8 centímetros de altura, são aqueles que, de fato,
contribuem. É a diferença do pasto estar contribuindo ou ele está sendo um problema. Tanto alturas mais baixas quanto alturas mais altas do que isso. Quase por último, né, falar de uma inovação que a gente trabalhou dentro da Aliança CIPA, hoje é uma marca, entre aspas, que pertence à Aliança CIPA, o pastoreio rotatino. E ele vem, eu não vou explicar em detalhes, mas ele vem de uma perspectiva diferente de manejar o pasto. A perspectiva comum é de olhar o pasto, de manejar pela curva de crescimento, a interceptação luminosa, vários parâmetros relacionados ao crescimento vegetal. E o que a gente propõe é mudar um pouco essa história e passar a olhar, ou propor o manejo do pasto através do olhar animal, perguntando para o animal o que ele quer. Eu não vou entrar em detalhes disso, mas alguma coisa eu quero mostrar, porque é o que a gente vem trabalhando, esse é o nosso problema de pasto degradado e problema de emissão de metano nos ambientes pastoris, é justamente essa figura aqui, com alta intensidade, alta frequência, excesso de carga, pasto rapado. E eu estou explicando isso agora numa dimensão de frequência de desfoliação, intensidade de desfoliação, para apresentar o meu ponto. Tá? Então, alta intensidade e alta frequência é o que a gente mais vê. E aqui que é o problema, esse é o problema da pecuária. Essa combinação de baixa intensidade e baixa frequência não se vê em ambientes comerciais. Tá? Isso praticamente não existe. E o que existe bastante são pessoas, proposições, inovações tecnológicas, aonde você pega essa situação e divide os piquetes, os potreiros, e dá descanso para um pasto cansado. E quando você faz isso, né, você faz rotação, faz pastoreio rotativo, por exemplo, você deixa o pasto crescer por 3 semanas, 1 mês, tantos dias de crescimento. Né? Então, você pilota o descanso do pasto com baixa frequência, e quando os animais estão presentes, daí eles usam bem o pasto, uma eficiência de colheita boa, e você tem uma combinação de alta intensidade e baixa frequência. Certo? E você tem vários nomes para isso. Diferentes lugares do mundo, eu trouxe aqui só 3, mas isso é chamado de holístico, ultradenso, regenerativo, voisin, blá, 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 blá. Tá? Cada um quer botar um nome, cada um quer botar uma bandeira, e isso aí vai longe no mundo todo. Tá? E essa combinação aqui é uma combinação que não faz nenhum sentido, porque significaria alta frequência. Como é que vai dar alta frequência? O pasto precisa descansar. Né? E seria baixa intensidade, porque significaria perder pasto, uma baixa intensidade. Então, isso nunca fez sentido. Só que, quando a gente inaugurou essa linha de pesquisa, onde os animais vão dizer o que eles querem, quando a gente foi ver o que deu isso, porque nós não procuramos isso, né, ele justamente caiu nessa combinação de baixa intensidade e alta frequência. Cada vez que tu vai ali, tu come só um pouquinho, e já sai dali, e volta rápido. Uma combinação que não existia antes. Isso é justamente o rotatino, que eu vou apresentar para vocês agora alguns resultados. Não vou entrar em detalhes de como é que a gente chegou até aqui, mas essa é uma forma de demonstrar, de forma vamos assim, mais clara, a diferença da proposição em relação às outras formas de condução de manejo. Então, alguns exemplos bastante rápidos, botando agora números, né, nisso, e vou chegar até o metano, no primeiro não, para ser rápido. Esse aqui é um estudo com gado de corte, então, em pastos de sorgo, altura de entrada convencional, 80 centímetros era a meta, né, o que deu 84, resíduo com 28 centímetros, período de descanso de 1 mês, forragem colhida por hectare 4.000 quilos, eficiência de colheita 70%, ganho de 700 gramas por dia, o que já é bastante bom, né, e as taxas de lotação maiores nessa forma convencional de dar aquele descanso para o pasto. E aqui o rotatino. Né? O rotatino é o que o bicho disse que queria. Né? A gente tem outras informações, outros experimentos que mostram. Ele responde, eu quero 50 e sai com 30. É isso que eu quero. Então, tá, então eu aplico isso, entra com 50 e sai com 30. Esses aqui são os números verdadeiros, né, de média de 2 anos. O que significa, ao invés de pastejar 3 vezes ao longo do ciclo de uso, você pasteja 15 vezes. E, ao invés de 30 dias de descanso, 5 dias de descanso, e você já está voltando de novo no mesmo pasto. Isso significa uma forragem colhida de 7.500 quilos versus 4.100, uma eficiência de colheita semelhante, um pouco menor,
ganho médio diário de 950 gramas por dia, para uma taxa de lotação menor. Com menos estoque, você produz mais. Primeiro exemplo. Segundo exemplo, agora com ovinos, e agora com pasto de inverno, para vocês verem o mesmo tipo de resposta, e um pouco mais profundo. Então, aqui já tem, consigo mostrar para vocês um pouco em foto, né? Isso aqui terminou a minha... Tá aqui, tá. Esse aqui é aquele tradicional, né? Você dá descanso para o pasto, bota os bichos e come bem o pasto, tá? Entrada com 25, saída com 5. E esse aqui é o que os bichos disseram que querem, é aquela combinação de baixa intensidade e alta frequência. Entra com 18 e sai com 11, e veja aqui os resíduos, né? Muito mais, parece que está perdendo um monte de pasto. E entra com menos pasto do que na situação convencional, né? Então, nas medições, os números, né? Isso significa a quantidade de forragem colhida em torno de 5 toneladas, que dá 1 tonelada a mais de forragem colhida por hectare, eficiência de colheita semelhante, ganho de peso 50 gramas versus 120 gramas. Muito mais ganho de peso, onde o bicho, de fato, está escolhendo e a gente está operando da forma como ele quer. No caso aqui da parte sanitária, é muito interessante, porque os animais não são obrigados aqui eles são obrigados a aproveitar bem o pasto, e eles vão comer em horizontes onde tem larvas infectantes, né? E aqui eles não são obrigados, porque eles só comem o topinho, né? Só o top do pasto. Então, essa diferença de ganho de peso é uma diferença relacionada ao pastejo de folhas, mais, né, as questões sanitárias. Já quase concluindo, tá? O consumo diário a gente mediu, isso aqui não é interessante. Esse número aqui é importante, porque aqui a gente vai para a carcaça, tá? E a quantidade de pasto que foi ingerida por unidade de carcaça produzida. Se você precisa 2 vezes mais pasto para produzir a mesma carcaça no sistema convencional, onde os animais são obrigados a comer tudo, né? Essa combinação de alta intensidade e baixa frequência, e aqui você usa metade da quantidade de pasto para produzir a mesma quantidade de carcaça. Obviamente que o custo cai também para menos da metade, e aqui começa a ter os números que são importantes, que é a quantidade de emissão por unidade de carcaça agora. Quando a gente faz as emissões por unidade de ganho médio diário, dá uma diferençazinha. Agora, quando você faz por carcaça, dá uma diferença zona. Bem diferente, as escalas, né? E aqui você tem umas emissões de 1.300 gramas de metano por unidade de carcaça, e aqui 500 gramas por unidade de carcaça. Então, a gente tem todos esses desdobramentos. Isso aqui é um pouco científico, tá? Isso aqui é a quantidade... a gente pode expressar metano por hectare por dia, metano por unidade de ganho de peso, por matéria orgânica consumida, várias formas, né? Em todas elas, quando você usa essa inovação que a Aliança CIPA concebeu, né, ela significa, então, mais desempenho animal, mais carcaça, e o metano vai lá para baixo. Então, como a gente falou, você não está... tem a graça, né, na pecuária de que você está na mesma linha de mitigação, você vai ter mais produção. Então, considerações finais agora e algumas mensagens, tá? A primeira delas, e a gente está agora tentando produzir essas informações, né? A gente tem bastante coisa do Rotatino em relação às emissões, e a gente ainda tem pouco em relação à produção de raízes, que é uma consequência de você ter pastejos leves, né? E a gente tem algumas informações bem interessantes em relação à tolerância à seca, né, desses sistemas, que a gente está operando agora um experimento novo no Cerrado, especificamente para a gente testar a hipótese de que temos maior produção de raízes numa situação de combinação de baixa intensidade e de alta frequência. Então, isso está a caminho. Já podemos dizer que informações que nós temos, redução de 50% nas emissões no ganho médio diário, com esse tipo de manejo, e 72% nas reduções em relação à carcaça nesse manejo. Uma mensagem importante, né? Pseudociência e corrida de carbono. Tá? Muito cuidado, tem muita coisa aí. Coisa braba. Coisa braba. Coisa braba dito como ciência. Tá? Então, cuidado. Hoje tem calculadora de carbono para todo lugar. Todo mundo está nisso aí. Então, cuidado. Identifiquem, né, empresas, e identifiquem ciência verdadeira, academia e tudo mais. Tá? Hoje é terra de louco isso daí, que a gente tem visto aí. Tá? Para fazer os baselines, para fazer os cálculos, né, isso aí, complicado. Isso aqui o Cimelli chegou a comentar, né, os vários trabalhos que nós já fizemos, comparações com o IPCC. O Cimelli não lembrava da urina de ovinos, é 10% do que o IPCC trabalha. 10%. Tá?
Então, temos os nossos fatores de emissão dentro do Estado, e esse aqui é um outro trabalho que eu considero bastante importante, que nós produzimos dentro do nosso grupo, que define as metas de desempenho animal, onde você vai minimizar a intensidade de emissão. Traduzo isso em 700 gramas por dia, num ganho de peso de bovinos, 120 gramas por dia, num ganho de peso de ovinos, no mínimo. Daí para mais, você já chegou no top das diminuições, né, de emissão por unidade de ganho de peso. Então, isso se traduz hoje em metas de desempenho animal associadas à mitigação, importantes de serem observadas. Mais um trabalho bastante recente, que eu vou também traduzir ele, né, porque muita gente fala, e é verdade, obviamente, né, da importância da qualidade da forragem para mitigar as emissões de metano, mas em pastejo é um ambiente um pouquinho diferente, né? Nosso grupo provou, numa série de compilações, né, que as emissões de metano estão mais associadas, em situações pastoris, né, em pastejo, estão mais associadas à estrutura do pasto do que ao conteúdo de nutrientes da pastagem. Isso tem passado desapercebido, eu diria até em nível global, tá, da importância da estrutura do pasto. Quando a gente fala em altura, isso aqui, estamos falando de estrutura de pasto. Né? Não estamos falando de estibilidade, não estamos falando de concentração, de energia, blá, 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 né? Certo? É estrutura. E a estrutura em pastejo é a estrutura que manda. Por último, né, estamos estudando bastante, esse é um dos focos hoje da Aliança, bastante fortes, né? A adubação de sistema. Eu respondi uma questão hoje pela manhã, falando algumas coisas que o nosso grupo tem trabalhando. Hoje a gente está com muito foco nisso. Estou produzindo bastante informação em relação a essa adubação de sistema. E, em breve, teremos os balanços, né, de carbono desses sistemas. Para concluir, já estamos levando isso a campo já há mais de 10 anos. Há 15 anos nós temos o programa PISA. Primeiro com o Ministério da Agricultura, durante vários anos, e depois com o Juntos para Competir, com a Farsul, com o SEBRAE, com o Senar, levando a campo, né, várias dessas inovações tecnológicas, né, e construindo ambientes pastoris para a produção animal que signifiquem alta qualificação de ambiente para a produção de proteína animal com baixa emissão e alta sustentabilidade. Esse aqui é um exemplo de uma família, eu acho que, salvo equívoco, é em Tenente Portela, né, com ambientes, como vocês estão vendo pela foto, né, e, para concluir, análises de sustentabilidade, como esse aqui da direita, a gente usa uma ferramenta da FAO, que chama-se SAFA. Esse aqui é o ESG puro, tá? Resiliência econômica, bem-estar social, governança, integridade ambiental, 21 parâmetros. Isso aqui é uma média de 80 produtores PISA que tiveram um aumento de 79% na sua margem bruta e que tiveram, ao final de 4 anos, né, todos esses parâmetros, em todas essas dimensões de sustentabilidade, tiveram um resultado altamente positivo. Então, a gente aplica e depois valida, né? Aquela coisa, de fato, está acontecendo. Penúltima lâmina, né? Eu gosto muito dela. Imagine você dizendo que uma vaca comendo pasto, que isso é ruim para o planeta. Né? É como dizer que um peixe é ruim para o oceano. Né? Uma vaca comendo pasto é o planeta. Concluindo, uma foto de sábado, para que ninguém saiba, a ciência que está por trás dos papers. Né? Esses numerozinhos não saem assim do nada. Né? E, enquanto eu estava numa viagem, o mestre Carbonman estava lá, naquele experimento de 22 anos, avaliando os estoques de carbono 22 anos depois da rotação na mesma área de pasto e soja. Né? E assim que esses números são produzidos com suor. Não tem nada de romântico, viu? Não tem aquela figura do óculosinho, do cara de jalequinho, né? Assim, isso não é nada disso. Né? E agradeço, porque ele liderou o nosso grupo de estudantes enquanto eu estava viajando. Obrigado. Obrigado pela atenção de vocês. Pessoal, muito obrigado, Paulo. Creio, quando eu disse que o Paulo arremataria tudo que foi dito, né, eu estava certo. Eu vou colocar à disposição de vocês, para depois eu faço o comentário final, algum comentário que vocês queiram.
Os colegas da EPAGRE, por exemplo. Vida de pesquisador, além de ser muito bem remunerado, né, é uma vida fácil. Né? O Cimélio ontem à noite não jantou conosco porque ele estava preparando a palestra dele, porque ele, no final de semana, estava coletando dados. Né? Como ele é Isso amador, é um exemplo. ele poderia ter feito hoje, como eu fiz, na hora, mas ele é amador. Mas que tu fizesse a tua palestra hoje durante o dia, tu ficasse muito melhor numa posição, porque tu fosse vendo todos e fosse compondo a tua palestra. Muito bem, pessoal, por favor. Bom, primeiramente, parabéns, professor Lobato, pela iniciativa, um excelente evento como esse. Bom, Thiago Baldiceira, da EPAGRE. Parabéns a todos pelas ótimas palestras. Valeu muito a pena vir de Santa Catarina para cá. Temos colegas que vieram de Floripa e outros de Lages. O professor Paulo, como sempre, é brilhante, né? Mas eu gostaria de fazer uma pergunta, algo que você levantou, mas acho que já vem desde a palestra da Fabiana, que é justamente isso, né? Como a gente calcular, né? E como isso vai ser encarado daqui para frente, calcular, né, os nossos balanços de carbono, porque a gente talvez não é a principal matéria vender o carbono, mas agregar valor, acessar mercados, e a gente realmente está vendo por aí calculadoras e calculadoras, e gente fazendo conta de um jeito e outras pessoas fazendo contas de outra forma. Só que, mais do que isso, é a preocupação de o que a gente está produzindo, né? Bom, produzindo alimento, que é o ponto principal, e o segundo ponto é como a gente está realmente afetando o clima do planeta, que a gente precisa se preocupar, né, em conjunto. Então, como que você vê as possibilidades de regulação ou como a gente poderia ter estratégias de balizar isso nas diferentes instituições, nos diferentes governos, nos diferentes, para a gente começar a falar uma língua um pouco mais comum e uniforme para realmente estimar quais são as potencialidades de mitigação, de sequestro de carbono dentro dos nossos sistemas produtivos. Eu gostaria que outro respondesse. Mas, Tiago, tem duas formas de enxergar isso. Tá? Existem regras internacionais, muito claras. Tá? Você pode contestar tudo, mas tem que jogar o jogo. Simples assim. Tu quer inventar uma coisa diferente, local, boa sorte. É simples assim. Só que nós estamos ainda numa fase, né, de quem tem um olho é rei, num troço que está se estabelecendo. Né? Só que isso vai ser pago depois. Isso aí, em algum momento, essa verdade vai vir à tona das especulações, das coisas que estão rodando por aí. Tá? Todo mundo quer falar disso, quer falar que está fazendo isso. Quer comunicar isso. Tá? E tem interesses vários, né, nisso daí. A minha resposta para isso é siga os padrões internacionais. Siga os padrões internacionais. Tá? E aí você não vai estar muito longe. Tá? E tem algumas guerras, algumas briguinhas para fazer. Né? A gente, junto à Verra, por exemplo, esse negócio do que hoje assim, a comunidade internacional entende que se você faz um rotativo, você está dentro. Tá? E a gente diz, opa, o rotativo é como você escolher, eu sempre faço analogia, né? O número de pizza, o número de fatias numa pizzaria. Isso é irrelevante. Uma pizzaria que eu frequento bastante, sempre peço o meu sabor preferido, né? Que se não tem a gigante, eu peço a família. São os meus sabores preferidos. Isso é que é importante, o tamanho e a diversidade dos itens que são colocados nela. E não quantas vezes você está fatiando ela. Isso é secundário. Isso é a forma de usar. Então, em nível global, tem uma coisa aí, né, com interesse sempre, né, nesse assunto. Então, tem coisas que tu vai, né, cientificamente, vai brigando, mas senão você tem que aceitar o jogo que está sendo jogado. E ter muito olho da tal da pseudociência, porque esses movimentos todos estão, inclusive, entrando na ciência. Então, esses movimentos, vamos dizer assim, das pseudociências, está invadindo. É difícil hoje você
enxergar o certo. Paulo, eu vou te interromper por enquanto. A doutora Fabiana está nervosa, respirando fundo aqui. Vamos interromper por causa da necessidade de vocês irem ao aeroporto. Eu peço que o vice-presidente da Farsul, Domingos, entregue a vocês dois que estão saindo agora a prova do nosso reconhecimento pela contribuição que vocês nos deram durante toda a manhã e hoje à tarde, e o desprendimento de vocês de se afastar dos seus afazeres desde ontem, para aqui estarem e virem a contribuir com todos nós. Eu creio que o conteúdo que vocês deixaram, eu quero agradecer aqui, me lembro da pessoa do presidente Gedeão, que acolheu a minha proposta, e depois endossado por toda a diretoria da Farsul, de fazermos esse evento com maneira de termos mais conhecimento, chegando aos produtores, para produzir mais, melhor, enriquecendo o meio ambiente, e termos, assim, nos qualificado mais. Muitíssimo obrigado. O vice-presidente entrega a vocês a prova do nosso reconhecimento. Então, eu ia pedir que a Daniela, a diretora do Clima do Estado do Rio Grande do Sul, fizesse a entrega com uma simbologia de que é a união do setor produtivo com o setor ambiental, que é o exemplo que o Rio Grande do Sul levou para o mundo nos últimos 24 meses. Então, que é o nosso objetivo. Então, Daniela, pediria que tu entregasse à doutora Fabiana, e eu entregaria aqui para o doutor Alexandre, como símbolo da união de como o Rio Grande do Sul vê a sustentabilidade produtiva ou a produção com sustentabilidade. Muito obrigado, Daniela, pela presença, e é uma honra desfrutar. Nós estávamos lá em cima com outras, estávamos sempre escutando, é impressionante a qualidade desses 5 palestrantes de hoje que nos brindaram, e quem puder escutar no YouTube e ficar, eu não tenho dúvida, como nós falamos na abertura, é um turnover do que vai acontecer hoje no estado do Rio Grande do Sul, a partir da apresentação de vocês. Muito obrigado, professor Lobato, mais uma vez, e fica a nossa lembrança aqui ao doutor Alexandre e à doutora Fabiana, junto com a Daniela aqui. Um minuto, por favor. Os outros palestrantes, por favor. Domingos. Os outros palestrantes, por favor. O Alexandre queria dar uma palavra. Microfone, senão... também. É que, obrigado, Domingos. Eu acho que esse momento também reflete a união da ciência, do governo, das empresas, dos produtores, como também essa grande união em prol da produção mais racional, mais eficiente, né? Então, muito obrigado. Muito obrigado. Depois, vocês precisam ir embora, deixa os dedos deles, se eles se comportarem, continuarem se comportando. Ai, que professor chato. Muito obrigado. Gente, muito obrigado. Desculpa a sair no meio do caminho. É a nossa colega. 3, muito obrigado. Paulo, recomeçamos. Recomeçamos. Aqui, ó. A palavra continua à disposição, pessoal. Está passando a tua cota já. Só mais, vindo de longe da
Professor Paulo, bom, Paulo e Cristina, vocês abordaram um pouco mais essa questão da emissão de metano dos ruminantes, né? Eu gostaria, e vocês abordaram muito a questão, né, da manipulação da dieta, principalmente pela oferta de forragem e uma estrutura de forragem de qualidade. Mas como vocês enxergam também o avanço na questão de uso de aditivos alimentares sobre essa questão de emissão de metano, do aspecto de mitigação, mas também no aspecto econômico, né, de como isso pode contribuir no aumento de produção, ou porque desempenho animal, produção e mitigação do metano, né, porque efetivamente a gente vai estar colocando mais, teoricamente, um custo produtor, né, se a gente for pensar em aditivos. Mas vocês enxergam que isso pode ser refletido também dentro de um viés econômico, produtivo, de desempenho animal, além da mitigação do metano? Obrigado, Thiago, por essa pergunta. É uma linha que, dentro da Embrapa, a gente vem trabalhando bastante, tanto o uso de aditivos como de coprodutos, né? O que eu vejo? Assim como o mercado do carbono está enlouquecido, o mercado do aditivo está enlouquecido, tem muito produto à disposição e todo mundo correndo de atrás de teste para os seus produtos, validação dos seus produtos pelas empresas de pesquisa, nas instituições de pesquisa. O que isso vai agregar? Se eu tenho um custo, por exemplo, a mais de R$20 numa dieta, não tem diferença de peso. Como é que eu vou beneficiar esse produtor? Tem algum plano, alguma fomento do governo para isso? Por enquanto, não, né? Mas, se eu trabalhar com um subproduto, ou com uma alga, no caso que vocês vão trabalhar, um coproduto com efeitos, com características funcionais, como eu mostrei o caso da torta de oliva, isso aí não vai me incorrer em custo para o produtor, porque esse custo está dentro da dieta do concentrado, e ele foi diluído porque ele está substituindo o milho, que é muito mais caro que ele. Então, isso que acho que a gente tem que fazer as contas. Vale eu colocar um aditivo de R$14, R$20 numa dieta, quando eu não vou tirar esse custo? Ou vale eu usar um suplemento, alguma outra coisa que pode vir a substituir parte dessa dieta, sem aumento de custo e com agregação de modulação de gordura, outras características, a mesmo desempenho? Isso que nós temos que pensar. Eu acredito que aditivos, em termos de Rio Grande do Sul, Santa Catarina, enquanto não vier uma política pública para o uso de aditivo, não tem como a gente dizer que vale a pena. Pode ficar. É seu. Comentário em relação a essa questão, Tiago, a primeira coisa, acho que é importante, é o seguinte. Uma coisa são os resultados in vitro, outra é in vivo. Então, você tem uma imensidão de resultados in vitro, com várias possibilidades, que, quando você põe em vivo, aquilo não se mantém. Então, isso está longe ainda de ter. Salvo o melhor juízo, tem um produto hoje em comercialização. Não mais que isso. Em comercialização, tem um produto. Tá? Então, ele não persiste. A maior parte das coisas. Tem efeitos de curtíssimo prazo e depois não persiste. Tá? Então, esse é um ponto importante. Segundo, eu não vejo isso na pecuária de corte brasileira. É a mesma coisa dizer assim, que aditivo vai resolver o problema da fome. Entende? A pecuária de corte é muito isso. Está passando fome. Então, vai lá aditivo, pecuária de corte, me parece um contrassenso. Em pecuária de leite, bom, aí é outra coisa. Mas em pecuária de leite, tu tem 95% que produz menos de 300 litros por dia, e tu tem quem vai ter esse comércio do aditivo. Certo? Então, tem interesses comerciais, tudo isso é importante, né? E tem essa corrida, de novo, atrás do troço. Mas, em termos de pecuária, é nicho brasileira.
Mas para a Europa, isso aí tá, é uma beleza, né? Tem muito interesse e vai ter bastante uso, né? Para nós, nossa pecuária é outra, né? Tem outra coisa. A Europa tem 6 meses de gado estabulado, em tore de vacas em galpão na Inglaterra, na Escócia. 6 meses. Não que seja a duração da época de monta, mas ficam. E outra coisa, diferentemente de dietas, né, que são bastante a coxo, com silagem, concentrado, que tem um padrão, certo? Vamos dizer assim, um padrão de tipo de dieta, certo? E de consumo. No pasto, bem-vindo à loucura, certo? Então, são variações, né, no ambiente ruminal muito diferentes, comparadas a uma vaca que tem a dieta silagem concentrada. Né? Então, nós estamos longe, para mim, né? Longe disso daí, sabe? Embora existam números interessantes, né? Como o próprio trabalho do Guilherme, né? Conjo, né? Que apresentou ali, tem resultados interessantes. Mas, ao mesmo tempo, também tome cuidado. Aquele do melhoramento genético, salvo o melhor juízo, é 1 ou 2 trabalhos que vai lá em cima. Entende? Dos 100 e tantos, é 1 ou 2. Então, ainda tem muita coisa para rolar debaixo dessa ponte aí, né? Aditivos têm o interesse comercial, obviamente, né? Agora, manejo de pasto, né? Ajustar a carga, isso aí não tem muito potencial nisso. A gente tem que se focar nisso e não se perder na parte comercial da coisa. Porque manejo de pasto tem parte comercial. Não. Mas vai ter muita pressão para uso de aditivo. Ixi. Interesse comercial, não? Claro. Alguém mais? Uma coisa interessante, a gente tem sido contactado, né, para fazer esse teste, né? E quando a gente começa a falar, vamos testar, então. E aí, quando a gente fala em pastejo, o que é necessário, desistem na hora. Desistem. Vamos fazer no in vitro ali, vamos ficar nisso aí. E aí mostra trabalho assim, in vitro. E aí tem um suporte científico para trabalhar. Ou seja, o gerente de uma fazenda é um maestro, né? Regendo uma orquestra, né? Com quantos músicos para ter uma sinfonia? Vários aspectos aqui foram trazidos com conteúdo, né? Com embasamento técnico-científico, né? Eu olho para 2 amigos lá do fundo, com a importância tremenda na pecuária mais intensiva, especialmente. Né? Se falou aqui nas benesses do melhoramento animal, na redução de produção por seleção animal. Bárbaro, acho fantástico. Agora, quantos touros estão sendo avaliados? E eu lhes pergunto, quantas vacas? Quantas vacas neste estado, para não falar no Brasil, tem um número ou nome? Quantas? Quantas são identificadas para não ser uma vaca? E sim ser alguém com uma identificação e que o processo de seleção esteja sendo medido em sua produtividade. Quantas? Foi feito um levantamento recente sobre a rastreabilidade. O Ministério da Agricultura está dizendo que a rastreabilidade virá. Ou o setor se organiza, vem implantar, ou virar de cima para baixo, porque os mercados estão exigindo. Vocês sabiam, os que aqui estão, que a China, no contrato com a China, nos contratos que os nossos colegas do Ministério da Agricultura formalizam, existe a exigência de rastreabilidade? Vocês já pensaram se a China, que importou, ano passado, 52% das exportações brasileiras, disseram, nós não queremos mais, porque o gado não está sendo rastreado? Ou seja, vamos aterrissar a uma realidade antes de chegar nos aditivos e vermos o quanto nós temos que fomentar, junto aos produtores, uma consciência, não simplesmente o orgulho de ser pecuarista, mas ter conteúdo para fazer melhor do que está sendo feito. Por isso, volta e meia, eu digo que nós estamos só em 2023. Imagine daqui a 50 anos. E aí vem princípios básicos. Nós vamos a outros países, as vacas chegam a ter 2 ou 3 números, 2 ou 3 brincos. Elas estão sendo
tão importantes, conscientizados estão que a vaca entra com 50% do produto, daquele produto dos sonhos, da carne maravilhosa. Ela entra com 50%. E quantas vacas, neste estado, estão num processo de seleção? De 4.600.000. Quantas estão? Lembro das vacas leiteiras, que têm uma aferição muito maior, porque ela se expressa naquilo que ela entrega em 24 horas. Quantos quilos de leite produzem as nossas vacas? Qual é o prejuízo, não somente na menor taxa de prenhez que nós tivemos, mas no peso à desmama dos terneiros, fruto dessa safra que foi desmamada? Quanto reduziu o quilo de ganho de peso pela fome que as vacas passaram devido à seca? Ou, não somente devido à seca, mas pelo excesso de lotação no rapadouro dos campos do Rio Grande do Sul. Há quantos anos, Walter Coelho, você que proclama pastos? A palavra continua à disposição, mas, conforme Paulo foi falando, os conhecimentos, ainda que somente em 2023, são mais do que suficientes para nós mudarmos a nossa agropecuária. Se colocarmos, conseguirmos chegar em 284.000 pecuaristas, chegarmos a todos, e que eles queiram realmente exercer os conhecimentos que aí estão, da sua maneira, dentro do seu estágio de pecuária. Lembro agora uma menina da veterinária, Ana Cláudia, fiz tudo para ela ir à Bahia, estagiar em pecuária de corte, voltou entusiasmada, mas chegando aqui foi trabalhar vendanciais com gado leiteiro. E ano passado, ao telefone, ela me disse: professor, impressionante a diferença que existe entre o produtor leiteiro, que usa muito mais tecnologia, do que o pecuarista de corte. Constatação de quem caiu na vida recentemente, vamos dizer assim. Ou seja, foi para a vida, não é? Trabalhar com gado leiteiro e notou, não é? No início da sua vida profissional, que gado leiteiro, os produtores de leite, fazem uso de muito mais tecnologia. Lembro agora o Luizinho, do coqueiro, do frigorífico coqueiro, quando organizamos terneiros ou novilhos em São Lourenço do Sul, e ele me disse assim: professor, se o senhor quer pasto, nós temos que ir nos leiteiros tem pasto. Simples assim. Caso contrário, não terá leite. Ninguém pensa que, se não tiver pasto para a vaca de corte, os terneiros não serão pesados. E todos os esforços em genética resultarão em nada. Até talvez um risco, porque o potencial genético é maior do que a oferta que o ambiente lhe proporciona. Precisamos multiplicar. E o objetivo deste seminário, que ora começa a se encerrar, foi trazer ao auditório e levar via transmissão a todo e qualquer sindicato rural. E mais, aos que não estão em sindicatos rurais, poderão ter individualmente esse acesso ou na gravação que ficará, para que todos nós sejamos multiplicadores dos conhecimentos que aqui foram colocados. Este foi o objetivo, trazer conhecimento e mostrar como os colegas do setor de pesquisa estão gerando conhecimento, meus colegas professores estão formando aquilo que eu digo com muito carinho, formando a geração daqueles que vão fazer o agro dos 50 anos, dos próximos 50 anos. Da minha parte, quase encerrando da minha parte, de fato, eu quero agradecer o presidente Gedeão Pereira. É uma pena a doutora Fabiana ter saído, mas o Gedeão Pereira, para aqueles que não sabem, em 1973, na primavera, portanto, falta meio ano, ele abateu seus primeiros 100 novilhos precoces, totalmente a pasto. À luz do seu tempo, ele, um aprendiz de pecuarista, recém-formado veterinário. Em 73, produziu seus primeiros 100 novilhos, saindo de uma pecuária de bois de 6, 7 anos, chegando a novilhos precoces. Então, vocês vejam e façam uma reflexão, que o tempo passa, temos evoluído,
somos assustando o mundo. Os agricultores franceses, europeus, têm medo do potencial que nós temos. Vocês imaginem, quando chegarmos em todo esse Brasil, com os conhecimentos que até agora foram fornecidos, foram criados pelas instituições de pesquisa e pelas universidades. Pensem nisso e nos ajudem a multiplicar o conhecimento, disseminando o que foi dito e mostrado aqui, fruto da ciência gerada por pesquisadores nacionais, brasileiros, e que hoje são respeitados pelo conteúdo, pela qualidade dos dados que têm gerado e contribuindo na formação, insisto, de novas e novas gerações. Da minha parte, em nome da Farsul, muitíssimo obrigado por estarem aqui, por terem prestigiado algo que foi pensado há bastante tempo e que pôde contar com a qualidade, como disse, dos palestrantes que aqui vieram. Tiraram do seu tempo precioso para vir aqui disseminar, fazer extensão rural, fazer fomento da pesquisa até então gerada. Muitíssimo obrigado da minha parte. Pita, quem mais aí de cima da Farsul? Doutora, por favor, me ajude a distribuir aos 3 palestrantes. O Paulo, que está aqui do meu lado, eu entrego a ele. Por favor, me entregue ao professor Cimeno e a... Obrigado. Alex. Ah, não, já foi entregue. Ah, não. Já entregaram. Desculpa. Muito obrigado por pensar em entregar para mim. Desculpa. Desculpa. Alex, tu tira uma foto, Alex? Por favor.